Nenhuma palavra pode descrever o nosso mundo tão bem quanto palavra nenhuma. Olá, eu sou o Fausto Ramos e hoje é dia de nós mergulharmos mais fundo ainda nos mistérios da linguagem humana. Como meus seguidores já sabem, marquei presença no FIC em 2018. Lá conheci Edgar Franco, ou também conhecido como Cyberpagé, e fiz uma entrevista com ele no FIC de 2018. Eu também fiz uma entrevista em podcast com ele, que eu vou disponibilizar na descrição. E hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre o trabalho do Cyberpagé. Durante o evento do FIC, eu comprei essas duas obras, com participação e roteiros do Cyberpagé incluídos nelas. Cartografias do Inconsciente e Ecos Humanos. Cartografias do Inconsciente é uma coletânea de quadrinhos com roteiros e artes feitas por artistas e desenhistas e roteiristas que produziram esse trabalho quando eles estavam sob o efeito de ayahuasca ou da respiração holotrópica. É interessante conhecer o processo criativo desses artistas que passa por um mergulho profundo na própria consciência e na própria psique. Outro trabalho que também me chamou muita atenção foi Ecos Humanos, com um roteiro escrito pelo Cyberpagé e arte de Éder Santos. Eu acabei até mesmo conseguindo um autógrafo do Cyberpagé e do Éder Santos no mesmo livro. E é sobre essa obra que eu gostaria de focar as minhas reflexões no vídeo de hoje. Eu sempre comentei muito aqui no canal sobre filosofia da linguagem, sobre as nuances da própria formação da linguagem e como isso influenciou na formação da nossa própria consciência humana. Mas Ecos Humanos me atingiu de tal forma que provocou uma catarse de novas reflexões a respeito desse assunto e me fez buscar por novas fontes para se estudar e se entender a importância da linguagem. Ecos Humanos me chamou a atenção por ser um quadrinho que não usa uma palavra sequer para contar a história. E esse é um tipo particular de histórias que não envolvem diálogos, que não envolvem balões, que não envolvem narradores e que eu pessoalmente aprecio muito. Quando nós damos nomes às coisas, quando nós atribuímos uma palavra para descrever um objeto da nossa realidade, a recorrência do uso dessa palavra, como eu já comentei antes, acaba esvaziando esse objeto de sentido. O que vem à sua mente quando eu digo a palavra árvore? Para muitos de vocês pode vir a silhueta de uma árvore com um tronco, com folhas, com frutos. Você vê a copa de uma árvore, você pensa talvez sobre as raízes dela. Para algumas pessoas podem vir memórias de infância relacionadas com a época em que elas subiam em árvores, ou até mesmo quando assistem os seus filhos subirem em árvores. Essa pode parecer uma descrição rica sobre o nome árvore, sobre tudo que nós podemos relacionar com esse nome, mas infelizmente isso ainda é muito pouco, pois o retrato que eu fiz dessa árvore é um corte muito reduzido do que significa a existência de uma árvore, desde o momento em que ela era uma semente, até ela cair na terra, até ela germinar na terra, se tornar um broto, e depois um arbusto, e depois crescer e chegar até a fase adulta, ou até mesmo todas as fases que ainda nós não vimos essa árvore passar. Talvez ela vá ser cortada por alguém, talvez essa árvore vá chegar a viver 500 anos. A gente nunca sabe. E pior ainda, quando pensamos em árvore, nós acabamos pensando em espécies muito restritas do que a gente tem, teoricamente, para representar uma árvore na nossa iconografia popular. Mas árvores vêm em milhões de espécies, em milhões de tipos diferentes, em vários ecossistemas diferentes. Uma árvore não existe por si só. Uma árvore geralmente ela é abrigo para outros pássaros e para outros insetos, para os outros animais. Ela tem fungos crescendo nos seus troncos e muitas vezes aos pés de uma árvore crescem cogumelos. E esse é um bom ponto de partida para eu falar um pouco mais sobre Ecos Humanos. Edgar Franco escreveu Ecos Humanos quando ele estava sob efeito de psilocibina,
que é uma substância de um cogumelo comestível. A partir de sua experiência com essa substância, é que ele escreveu o roteiro para a história sem falas, sem nomes, sem expressões, senão a expressão do desenho, da arte, do visual e do nosso contato com toda essa magia por trás dessa narrativa. E que história é essa narrada pelos quadrinhos? Bom, eu diria que é a história da humanidade inteira. Dois canídeos antropomorfizados. Eu digo canídeos porque é difícil precisar se eles são raposas, lobos ou cachorros, por isso eu digo que eles são canídeos, no senso geral. Um irmão mais velho e um irmão mais novo vivem isolados num deserto, num oásis, onde há 3 árvores e uma fonte de água. Desses escassos recursos, eles subsidem a sua existência. Eles regam as árvores diariamente com a água da fonte. Eles resistem a tempestades de areia fortíssimas. Eles vivem dos frutos das árvores. Até que alguns elementos estranhos começam a permear o seu domínio. Outros animais aparecem e o irmão mais velho acaba se mostrando hostil a esses animais. O irmão mais novo resiste a essa hostilidade, pois ele anseia pelo contato com o novo, com o diferente, com tudo aquilo que vem de fora, enquanto o irmão mais velho julga tudo aquilo que vem do lado de fora como uma ameaça, como algo a ser simplesmente utilizado como alimento. Esse paradigma de irmão mais velho e irmão mais novo serve para representar 2 gerações diferentes e 2 maneiras diferentes de se lidar com o mundo, com a humanidade e com aquilo que se põe em frente a nós. O irmão mais velho ostenta 4 símbolos em um cordão pendurado em seu pescoço. Um crucifixo, representando o cristianismo, um hexagrama, representando o judaísmo, uma lua minguante, representando o islamismo, e um cifrão representando o dinheiro. O Cyber Pajé está claramente falando sobre 4 grandes ideologias e formas de se controlar a conduta humana e que estão espalhadas pelo globo todo. Portanto, o irmão mais velho, nesse caso, ele simboliza o arauto de toda essa maneira antiga e talvez ultrapassada de se reger o mundo, de se reger as pessoas e de se conceber a nossa humanidade. E sobre esse ponto eu abro um comentário. Esse medo de tudo que é externo, essa hostilidade em relação ao outro, ao diferente, pode estar vinculado ao que Nietzsche comentava como má consciência. Segundo Nietzsche, a má consciência tem a sua origem no que chamamos de moral, uma negação aos instintos que surge por meio de uma inversão de valores, segundo Nietzsche, principalmente propagada pelo judaico-cristianismo. O produto dessa inversão de valores é instaurar o sofrimento e a dor e a culpa como valores morais de altíssima necessidade e qualidade. Isso é necessário negar os seus instintos e a culpa que se vem por se possuir instintos, por se possuir esses impulsos ditos selvagens, é algo de extremo valor para essas culturas. Punir a si mesmo por sentir desejo seria algo nobre para essas religiões. Como eu já comentei em outros vídeos, a negação dos nossos instintos é a negação dos impulsos que deram origem à nossa própria humanidade. Nós aprendemos a controlar os nossos instintos para podermos nos concentrar nas atividades que deram origem à nossa própria complexidade. Nós só somos capazes de usar smartphones e de ter feito computadores ou de ter lançado satélites no espaço porque em algum momento nós fomos capazes de controlar e tolher um pouco os nossos impulsos. Porém, a negação absoluta desses impulsos é que leva àquela má consciência, como citado por Nietzsche também. Para mim, Ecos Humanos é uma história de como essa forma de pensar utilitarista, de que nós só somos civilizados e humanos responsáveis se nós mantemos tudo aquilo que nós sentimos de necessidade biológica, física, psíquica, emocional, controlado e fechado numa caixinha,
e negamos ao outro a possibilidade até mesmo de viver livre os impulsos que nós negamos a nós mesmos. Muitos pesquisadores chegaram à conclusão dita polêmica de que a homofobia pode ter origem num desejo de experimentar uma relação homoafetiva, mas que as pessoas negam a si mesmas e por isso elas desferem toda essa libido, todo esse impulso transformado em raiva contra as pessoas que de fato vivem todo aquele desejo que elas gostariam de poder viver, mas elas precisam prender e fechar e lacrar dentro delas mesmas por causa da religião, por causa da cultura, por causa que isso não é certo, ou ela aprendeu desde cedo que é errado fazer qualquer coisa que fuja ao padrão da norma. Por outro lado, o irmão mais novo representa a curiosidade, possivelmente curiosidade das novas gerações, em tentar conciliar a nossa complexidade cultural com esse anseio por esses instintos, por esses impulsos, uma reconciliação com coisas que foram esquecidas e deixadas para trás no processo de humanização. Na história dos quadrinhos, esse irmão mais novo acaba ingerindo um cogumelo com psilocibina e tendo também uma experiência catártica. Eu poderia falar muito mais sobre essa obra, mas eu prefiro deixar vocês correrem atrás para conhecer melhor o trabalho do Cyberpajé. Nós também estamos combinando de fazer outro podcast para discutirmos especificamente sobre essas duas obras que eu comentei hoje. Portanto, fiquem atentos e para mais reflexões sobre a nossa condição humana e o religare das religiões ou dos instintos, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.